Conheça o Kotai Project. O Kotai Project pretende desenvolver um ecossistema financeiro global que dará 100% de anonimato, liberdade geográfica e financeira para todos os usuários de criptomoedas do mundo. O ecossistema consiste em uma corretora de criptomoedas, um banco digital internacional e um gateway de pagamento em cripto. Tudo isso dentro da Kotai Wallet. Não perca essa oportunidade e acesse o nosso site. Link na descrição do vídeo. Vamos mudar um pouquinho para Apocalipse, então? A gente pode ir para onde Aí depois a gente retoma, só para poder entrar nesse quiser. assunto, porque agora você entrou em inspiração e revelação. Até entendo, você é um conservador, eu tenho que entender isso. Dá para colocar um texto aí na tela para nós? Qual texto? Apocalipse 1. Onde que ele entrou? Apocalipse 1. Produção, procura aí pra Pode gente procurar. aí, Apocalipse 1. Quer colocar no grego? Pode ir falando enquanto Ou quer isso colocar ela em coloca. inglês? Não, porque não dá para colocar no grego aí, né? Pode ir falando que aí já aparece. Ah, tá. Não, porque quando você falou de revelação, nós temos um problema, um impasse muito grande, né? De divindades distintas ou não. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar ao seu servo as coisas que brevemente devem acontecer. Aí eu pergunto, a revelação é de quem? Vamos lá. Vamos lá? Revelação de Jesus Cristo. A qual Deus lhe deu. De quem que é a revelação? Dos dois. Não, é de Deus. É de Deus, mas Então não é dois, é um. É isso? quando é de Jesus Cristo, ela é dele também. Não. Mas, claro, Deus concedeu. E é dele. Tá. Então, lógico, porque pertenceria por causa do genitivo, do D. Sim, Ok? exato. Mas a qual Deus lhe deu. Foi dado. Dado e agora pertenceu a ele. Então a revelação é de Deus. Sim. Ok. Para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e pelo seu anjo as enviou, e as notificou a João, seu servo. Me explique isso agora. Como que é isso? Então a revelação é de Deus, que deu para Jesus, e aí que vai para mostrar aos seus servos as coisas que devem acontecer, e pelo seu anjo as enviou. Enviou de que forma isso? Como que o anjo enviou as revelações de Deus e Jesus Cristo para o servo João? De que forma foi isso? Essa é uma das grandes questões que o livro de Apocalipse, nesse caso, que não necessariamente é parâmetro para o restante da escritura por caráter revelatório de inspiração. Nem toda a inspiração acontece sempre da mesma forma ao longo da escritura, como você bem sabe. Mas nesse caso aqui, o que tudo indica é que João viu o tipo de linguagem que é usado em todo o livro de Apocalipse, né? Ele vê as coisas. E algumas escuta. Ok, eu não vou entrar em termos científicos, porque aí eu diria que isso seria esquizofrenia, né? Porque ele tem 4 arrebatamentos, né? Uma na ilha de Patmos, uma no deserto, uma na montanha e uma no céu. Então é dividido em 4 revelações, seria mais ou menos isso. Mas tudo bem. Sim, Ok. Como que você... Até aí a gente não tá discordando. Não. Como que você entende inspiração? Aí é que tá. Uma das maneiras que inspiração pode acontecer é ditado diretamente por Deus. Quando isso acontece, em especial na Torá, alguns trechos, a gente tem essa ideia, em especial no Decálogo. E na maior parte da Bíblia, que é fora isso, Deus respeita a pena do autor. Então, na medida em que o autor escreve, ele escreve em inspiração. Entra aí, Fábio, e essa, talvez de novo, a relação entre transcendência e imanência, que provavelmente é a relação na qual a gente discorda, entra aí o fato de que dentro do texto bíblico há algumas questões que elas são omitidas, e é uma questão de mistério. A gente não sabe exatamente o que passou na cabeça de Isaías quando ele escrevia Isaías. Tá? A gente não tem acesso a isso. O que a gente tem acesso é o que ele escreveu. A gente não sabe exatamente se Isaías, na medida em que escrevia, ouvia algo ditado por um anjo, provavelmente não foi, ou se conforme ele escrevia aquilo como profeta de Deus, enriquecido pelo Espírito, na plenitude do Espírito. Algumas passagens a gente tem, como no caso de Apocalipse, como no caso de Ezequiel, visões. Agora, não existe uma constante bíblica que o tempo todo funciona, olha, é exatamente desse jeito. E na maior parte do texto bíblico, isso é simplesmente omitido. Vou dar um outro exemplo do que eu quero dizer, Fábio.
E você pega o livro de Esther, que para qualquer cristão é inspirado por Deus, ele não tem em si mesmo qualquer tipo de indicação a respeito de qual foi o processo interno de escrita do autor, que a gente desconhece, inclusive. Para você, toda a Bíblia é inspirada? Para mim, o texto todo é inspirado. Ok. Sim. O escritor do Gênesis, quando está escrevendo o Gênesis, como você pode falar sobre inspiração? E a partir de qual momento ele teve conceito de inspiração de uma única divindade, se ele está relatando outras divindades? Como que se enxerga isso? Eu não acho que o autor de Gênesis, em especial, ele tenha um conceito de monoteísmo bem desenvolvido. Mas se o Deus bíblico é o único e é ele quem inspira, não poderia ter inspirado? Eu vou explicar o que eu quero dizer com isso, tá? O Antigo Testamento, de maneira geral, quando ele apresenta a figura de Deus, apresenta a figura de Deus entre outras divindades. E apresenta essa figura de Deus como um Deus maior do que os outros ou verdadeiro sobre os outros. Eventualmente, ele apresenta as outras divindades dentro de uma ideia de concílio. Um autor conservador que populariza isso, porque isso na academia é bastante conhecido, não é? O que eu estou falando não é exatamente uma novidade acadêmica, é algo que entre autores comentaristas, literatura secundária da Bíblia hebraica, isso é carne de vaca. E você sabe disso, Fábio, eu não preciso te ensinar isso. Um autor conservador que apresenta isso para um público mais popular é o Michael Heiser. A literatura do Michael Heiser, ele traz isso pra gente. Rebateu o Sitchin. Oi? Michael Heiser refutou o Sitchin. Isso. As tabuletas sumerianas. Pode continuar. Então, quando você me faz a pergunta, em que momento o autor de Gênesis entende Deus como um Deus único? Inspirador, inspirando ele a escrever. Isso ainda me traz uma outra complexidade, que é o seguinte. O autor de Gênesis... Deixa eu voltar um pouco. Você foi justamente em Gênesis, aí a coisa complica um pouco mais. Quando a gente olha para Gênesis, a gente está olhando para Gênesis de uma perspectiva da crítica da fonte ou da crítica da redação? Qualquer uma das duas. Tá. Se a gente estiver assumindo Redaction Geschichte, o que acontece? A gente está falando de camadas até esse texto final. Você tem uma preferência por uma das duas ou não? Não. É porque elas são antagônicas, né? Então, geralmente um crítico bíblico prefere uma ou outra, né? Mas, assim, a gente precisa se perguntar se o texto inspirado por Deus é o texto final, nos múltiplos trabalhos de edição até a gente chegar a esse texto final que a gente tem do Pentateuco, ou se isso acontece logo de cara nas primeiras redações. Quando a gente está falando de algo ditado diretamente por Deus a Moisés, como é o caso do Decálogo, eu acho que ali a apresentação é muito direta. Agora, isso é Êxodo, evidentemente eu estou tratando do Pentateuco como um todo aqui, você perguntou de Gênesis, desculpa. É que simplesmente porque quando eu fui para... É porque em Gênesis que está o politeísmo e enoteísmo. Mais forte. Então, o que acontece? Para mim é muito claro no Antigo Testamento que existe politeísmo, mas o Antigo Testamento requer monolatria. Ou seja, adoração exclusiva ao Deus de Israel. Deu pra entender o que eu tô querendo dizer? É, porque o Deus de Israel, o tetragrama surge posteriormente, né? Se você estiver falando de Yahweh, sim. Mas, de novo, por isso que a gente precisa discutir. Estamos falando de uma abordagem, e aqui eu tô falando de uma abordagem crítica que nem é a minha necessariamente. Eu tô tentando trabalhar com os seus pressupostos, tá? Se a gente tá trabalhando com uma abordagem de crítica da fonte, e não de Redaction Geschichte, a gente está falando do Javistas surgindo... Teoria documentária. Hipótese documentária, em crítica da fonte, hipótese documentária. Sim. Em Redaction Geschichte, se a gente estiver falando de Conrad Schmid, se a gente estiver falando de Thomas Homer, já não.
Voltando no ponto que eu acho que eu me perdi um pouquinho aqui, mas quando a gente está falando de crítica da fonte, se a abordagem que a gente vai adotar é essa de crítica da fonte, a gente precisa necessariamente admitir que logo no começo da composição do texto, você tem o surgimento no 8º século de javista eloísta, então é bem no começo. Então a gente já está falando de monolatria bem no começo. Sim, voltando a esse Tá? raciocínio. Isso se a gente estiver trabalhando com hipótese documentária JEDP, né? Agora, de novo, a gente tem que fazer uma escolha metodológica. Porque esse é um debate corrente, né? Quando a gente pega crítica da fonte e crítica da redação, isso não é uma coisa que foi vencida e existe um consenso acadêmico. Joe Baden, lá em Yale, vai por uma linha totalmente da fonte. E se você vai para a Europa, David Carr, embora seja americano, radicado na Europa, Conrad Schmid, que eu mencionei, Thomas Romer, enfim, vão trabalhar com uma ideia mais de construção do texto em camadas, até a gente chegar num texto final do Pentateuco no pós-exílico. E aí, o que a gente vai observar? A gente vai observar essa ideia de monolatria bem no começo já.